A morte é a única constante da vida. As coisas, em geral, não são vivas. No máximo, elas estão vivas. Mas em pouco tempo elas estarão mortas e serão mortas, pois a morte, quando vem, permanece. A vida, por outro lado, não permanece. É algo transitório que pode ser medido por uma quantidade finita de horas, dias, anos ou décadas. A vida é tão pequena que cabe num intervalo finito, compacto de tempo. Quando alguém morre, não podemos dizer de forma alguma que a pessoa perdeu a vida, porque ela nunca teve. Sempre foi algo emprestado. O que ela perdeu foram alguns anos de usufruto dessa vida. E eu não digo que a morte é algo particularmente ruim. É um mecanismo do corpo como qualquer outro, por exemplo, o efeito placebo. Inclusive, dá pra dizer que a morte é um mecanismo de autopreservação, não do corpo, é claro, mas do ser. Quando alguém tem algum tipo de doença terminal e morre, por exemplo, o desastre não é a morte em si, mas sim a doença. O ideal não seria não morrer perante a doença, mas sim não estar doente, né? A morte é a salvação daquele estado degenerativo em que a pessoa se encontra. Que bom que o corpo morre. Imagina que horror seria viver eternamente. Pior ainda, eternamente doente. Quando alguém morre ao sofrer um acidente, o desastre é o acidente, e não a morte. Imagine o horror que seria ter que sobreviver por vários anos com um corpo debilitado que já foi funcional algum dia, com órgãos que não funcionam mais como deveriam, numa prisão de carne. A morte nos livra desse destino catastrófico e nos permite não ter que lidar com uma dificuldade maior do que a gente pode suportar. Repito então, porque é importante, o verdadeiro vilão dessa história toda é o acidente, e não a morte. Culpemos as coisas certas pela nossa desgraça. A morte raramente vem do nada. O acidente vem do nada. A doença vem do nada. A desgraça também vem do nada. Mas a morte não. A morte vem somente após as mazelas para nos livrar delas. Como diziam alguns antigos, a morte é misericordiosa. A vida é boa porque a morte é parte da vida. Se não fosse, não seria. Tá, com tudo isso em mente, eu queria refletir e discutir um pouco sobre um caso bem particular de morte, que é o Suicune. Tá? Não exatamente ao Pokémon que eu me refiro, mas eu acho que você entendeu, né? Vamos chamar assim para evitar problemas. É uma loucura que normalmente não se discute o Suicune. É uma das poucas coisas que continuam sendo um tabu fortíssimo na sociedade pós-moderna. Não é causa, não é pauta política de ninguém, é simplesmente um tabu. Não se fala sobre o Suicune. E se for falar, tem que dizer que é algo ruim, do mal, a pior coisa do universo. Não é um tema legítimo de discussão e ponto final. Não tem conversa, não se fala do Suicune, não se olha para o Suicune. Não é permitido nem sequer pensar no Suicune. Mas por quê? Para mim, isso é um indicativo fortíssimo do medo que a sociedade tem do Suicune e da falta de argumentos convincentes contra essa ideia. Na falta de argumentos, o que vale é o grito, a censura e a repressão. É assim que funciona. Há quem atribua isso a um episódio no passado em que muitas pessoas resolveram fazer logout do jogo da vida após lerem o livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, que eu nunca li, tá? Só o que eu sei é que aparentemente elas estavam imitando o personagem principal, até se vestiam igual ele, alguma coisa assim. Aí ficou subentendido que falar sobre o Suicune faz o Suicune aparecer. E desde então isso ficou até conhecido como Efeito Werther. Hoje em dia, se alguém faz speedrun da vida, a mídia toma vários cuidados para noticiar isso com eufemismos, especialmente se tratando de alguém influente. Mas perceba que o efeito Werther não constitui um argumento válido para a demonização do Suicune, já que ele tem como premissa exatamente o que ele deveria provar. Outra possível abordagem para entender o porquê do Suicune ser tabu é o fato dele estar fortemente relacionado com a morte, mas isso só se sustenta até a página 2, né? Primeiro porque, como eu argumentei anteriormente, a morte não é algo necessariamente ruim, é apenas parte da própria vida.
Se o universo, a natureza ou Deus que seja, fosse tão radicalmente pró-vida e anti-morte assim, a morte nem sequer existiria. Mas o que vemos na natureza é exatamente o contrário. Toda vida tende à morte. Isto é, se a natureza fosse consciente e tivesse algum tipo de posicionamento sobre a morte, para mim é claríssimo que ela seria a favor. Porque a morte não só existe como um evento isolado, mas também é tão presente quanto a própria vida, se não mais. A natureza é claramente fissurada pela morte. Além disso, nem sequer as pessoas são tão radicalmente anti-morte. Geralmente elas se importam muito com a vida dos seus chegados, da sua família, do seu povo, da sua tribo, mas não com a vida em geral. Prova disso é a própria história, repleta de guerras, homicídios, sacrifícios. O que nunca faltou na história é gente matando gente, das mais diversas formas possíveis. Mesmo que você, particularmente, não seja a favor da morte, a humanidade como um todo é. Não tem como negar isso. E pior ainda, são hipócritas, porque normalmente as pessoas não matam e pronto. O que elas costumam fazer é construir um discurso a favor de alguma morte específica e aí matam. Por exemplo, o discurso a favor da pena de morte para criminosos, do aborto, da morte de alguma ameaça política, ou alguns membros de uma outra nação em meio à guerra. Eu sinceramente preferiria que as pessoas assumissem logo de cara que elas não são tão pró-vida assim e pronto. Mas o curioso é que o Sui Kuni sempre foi tratado diferente. Por mais que os discursos pró-mortes específicas sejam frequentes, o discurso a favor da morte voluntária é quase sempre demonizado, reprimido e penalizado. Por que será que isso acontece? Pelo argumento que eu acabei de construir, vemos que o problema não é a morte em si. Tem algo a mais aí. Mas até se fosse só pela morte, como eu disse antes, não se trata de uma escolha entre a vida e a morte, porque a morte é uma constante. Se trata de uma escolha numérica, entre viver 80, 75, 60 ou 30 anos que seja. É uma escolha entre duas quantidades finitas de tempo que uma pessoa gostaria de viver. Nada além disso. Parece algo tão banal se visto dessa perspectiva. Será que o problema é o tempo perdido, então? Não sei, não parece ser, porque muita gente, se não todo mundo, é a favor do encarceramento, independentemente das condições da cela, né? O que pra mim é também uma forma de se privar alguém de vários anos de vida. E eu realmente não vejo nenhum bom argumento contra o Sui Kuni na sociedade que também não se aplique a outros tipos de morte. Ou, pokémons, né, no caso. Enfim, no mínimo, o que eu posso dizer é que não existem argumentos tão fortes assim ao ponto de justificar a magnitude do backlash que é esperado quando alguém fala alguma coisa sobre o Sui Kuni que não seja o mantra que diz que ele é a pior coisa que existe. Uma coisa que eu já ouvi é que o Sui Kuni nunca é razoável porque é uma solução permanente para problemas temporários. Mas esse argumento é no mínimo otimista demais. Primeiro, porque alguns males são também permanentes, e mesmo que a maioria dos males sejam individualmente temporários, o mal, isto é, a presença de algum mal, algum sofrimento, é permanente. O que eu quero dizer é que mesmo que um período ruim eventualmente termine, um período ruim em particular termine e dê lugar a um período bom, esse período bom também é temporário e logo ele vai dar lugar a outro período ruim. É assim que a vida é, em geral, feita de altos e baixos, como diria o poeta. Eu não vejo problema nenhum com isso, só estou dizendo que isso não é um bom argumento. E até mesmo se o período bom fosse permanente, só porque o momento é bom no senso comum, as pessoas são obrigadas a vivenciá-lo? É assim? Ninguém tem o direito de recusar uma coisa boa, não é isso? Não sei, hein? Veja, quem está morto não sofre e não sente alegria, mas também não sente falta e não se arrepende. Para que seja possível alguém se arrepender de prender a respiração para sempre, é necessário que essa pessoa respire, o que é uma contradição por si só.
Logo, do ponto de vista do indivíduo que o abraça, o Suicune é no mínimo neutro. E não só isso. De todas as coisas que acontecem na vida, sejam elas boas ou ruins, a única mesmo que você não tem nenhuma parcela de participação na decisão é no seu nascimento. Nascer é a única coisa que você nunca decidiu fazer em nenhuma instância. Isso lhe foi imposto, juntamente com todas as consequências de ter nascido, é claro. Muito se fala sobre o direito de ir e vir como um direito fundamental, e eu concordo com isso. E nesse caso, nós nunca escolhemos vir, então talvez, no mínimo, a gente deveria ter o direito de ir livremente. Bom, é isso. Nessa primeira parte do vídeo, eu tentei desconstruir a imagem absolutamente odiosa do Suicune, mas eu não quero ser mal entendido. Existe uma diferença importante entre o Suicune e o desejo de se suicunar. São coisas completamente diferentes, na verdade. Da mesma forma que é ridículo ser contra a morte em si, já que a morte sempre esteve e sempre estará entre nós, eu também acredito que é ridículo ser contra o Suicune. Não adianta esconder o Suicune, fingir que ele não existe, que uma hora ele vai embora. Não é assim, ele sempre vai estar aí, à espreita. Sempre esteve aí e sempre estará. Mas isso não o torna uma coisa boa, é claro. Mas o que eu penso é que assim como a morte às vezes é necessária, como eu construí anteriormente, o Suicune também é. Porém, de novo, não me entenda mal. Definitivamente não é algo banal. É algo sério. Realmente sério. Tão sério que não pode ser tabu. Na minha opinião, a pior forma de se combater o Suicune é tratá-lo como tabu. Só demonizar a coisa e repetir incessantemente que a coisa é errada porque é e acabou é ridículo. Não ajuda ninguém. As pessoas fazem isso porque não têm argumentos de verdade que não sejam puramente emocionais ou um chilique qualquer. E não têm argumentos porque se privam de sequer pensar sobre isso. Não desenvolvem nem sequer a inteligência emocional de abordar esse assunto com maturidade. Nessa segunda parte do vídeo, eu quero construir argumentos de verdade contra o Suicune. E como todo bom argumento, é claro que eles não serão absolutos e não abrangem todos os casos. Mas antes vamos tirar o elefante da sala. Só existe um único argumento absoluto que é válido contra o desviver autoimposto, que é o seguinte: Deus é aquele que te criou e quem te deu a vida, o que significa que tanto a sua vida quanto você mesmo pertencem a Ele e, portanto, só Ele tem o direito de tirar a sua vida de você. Esse é o único argumento sólido que é tão absoluto quanto as pessoas desejam. O único problema é que ele assume a existência de um Deus criador. Não precisa nem ser um Deus bom, basta que seja o criador de todas as coisas para esse argumento funcionar. Bom, ok. Dito isso, encerrado esse argumento, daqui pra frente a gente não assume essa premissa, beleza? Vamos lá. A primeira coisa importante a se fazer para abordar alguém que deseja encontrar o Suicune é escutar o que essa pessoa tem a dizer. Um erro comum é assumir que somente o fato da pessoa ter essa intenção já implica que ela não está raciocinando direito, que tem algo de errado com o pensamento dela, porque um cérebro saudável nunca concluiria o que ela acaba de concluir, não é mesmo? Mas não é bem assim não. O desejo pelo Suicune não é algo movido por sentimentos intensos e momentâneos apenas. O clímax até pode ser, mas aquela presença de fundo do Suicune, que fica constantemente pairando a pessoa, não é. Na maior parte das vezes, o desejo por fazer uma viagem só de ida até o lado oculto da Lua vem acompanhado de críticas profundas e válidas sobre a sociedade ou sobre a vida em si. Por exemplo, uma pessoa que se sente presa de alguma forma a uma existência sem significado, que se sente escrava da própria vida, muitas vezes está fazendo uma leitura precisa da sua própria situação. Um dos pais da sociologia, o Emile Durkheim, estrutura 4 tipos de Suicune.
O primeiro é o altruísta, como o autossacrifício em prol de uma causa. O segundo é o fatalista, causado pela falta de liberdade, que está relacionado com o terceiro, que é o que eu mais quero abordar. Então a gente vai ficar um tempo aqui, tá? Que é o egoísta. Esse suicune está relacionado com um sentimento de rejeição pela sociedade. Vale a pena fazer um parêntese aqui e lembrar que viver não é só uma questão de satisfazer as nossas necessidades fisiológicas. A sociedade hoje está tão emaranhada que nós dependemos de outras pessoas para basicamente tudo, desde comer até o lazer. E essa dependência torna essencial a integração social, de modo que o isolamento se torna insustentável. Perceba que é aqui que ela se mistura, né, com o fatalismo. Muitas vezes não é um indivíduo que se isola da sociedade, mas sim a sociedade que isola o indivíduo. Isso é muito mais natural em ambientes competitivos, onde quem não é útil como aliado é descartado e superado pelos outros. É óbvio que eu estou falando sobre o capitalismo, né? Veja bem, eu não sou contra o capitalismo. Eu acredito que o ser humano é naturalmente competitivo perante a escassez, assim como qualquer outro animal. E nesse contexto, o capitalismo é esperado e natural. Porém, o suicune aí é um efeito colateral igualmente natural do capitalismo, seguindo, né, o raciocínio de Durkheim, talvez extrapolando um pouquinho. Aí, como o sistema capitalista por si só não tem ferramentas para lidar com o suicune como problema social, do ponto de vista mais amplo, o que normalmente se faz para evitar essa questão é transpor esse problema para o indivíduo e tratar cada caso separadamente. Sob essa ótica, o suicune passa a ser um problema com a pessoa em particular, uma doença, e não algo decorrente do modelo socioeconômico vigente, entende? É uma doença? Não sei, mas deve ser tratado como se fosse para que as coisas continuem funcionando. E funcionando em que sentido, você deve estar se perguntando. Tá, o indivíduo deve estar minerando capital, produzindo, trabalhando. É isso que importa. Não faz diferença se ele está se sentindo bem ou se sentindo mal, satisfeito ou insatisfeito com a sua própria situação existencial. O que importa é ele estar trabalhando. O foco para o tratamento disso que se chama hoje de depressão é meramente pragmático. Sobreviva o dia de hoje, postergue essa sua crise existencial para amanhã, preferencialmente após o horário de trabalho. Aí amanhã você volta aqui que a gente repete esse processo. E não se esqueça de separar um pouquinho do que você ganhar para pagar as minhas horas, por favor. É isso. Mas assim, também é verdade que todos nós vivemos nesse mesmo sistema. Então por que nem todo mundo tem depressão? Bom, isso é algo que cada pessoa deve responder por si mesma. Durkheim menciona a anomia, que é a dificuldade de sentir saciedade, seja referente à própria sociabilidade, ao dinheiro, ao status ou à vida em geral. Inclusive, esse é o quarto tipo de motivador para o suicune, que Durkheim menciona. Mas veja como ele está fortemente ligado aos outros tipos, exceto talvez o altruísta, né? É como sentir que a estrada à frente é infinita, de modo que nenhuma distância percorrida é relevante perante aquilo que ainda falta percorrer. E veja, não por acaso, essa é uma coisa bem comumente explorada no próprio capitalismo. De toda forma, não tem como um julgar a saciedade do outro, já que quem vê a situação de fora geralmente vê da sua própria perspectiva. Uma coisa que é extremamente, infelizmente comum é uma pessoa tentar invalidar o sofrimento da outra. Você não tem o direito de sofrer porque perdeu um cachorro, porque fulano perdeu um filho. Você não tem o direito de sofrer porque perdeu o emprego, porque cicrano está desempregado há 5 anos. Não tem o direito de sofrer por qualquer coisa, porque sempre tem alguém que sofre mais do que você. Basicamente, o que essa pessoa está dizendo é que você sofre porque é fraco. É mentira? Não. Mas qual o problema em ser fraco? Me diz aí em qual tábua de pedra vinda do céu tá escrito que a gente tem que ser forte.
Por outro lado, você não tem o direito de se sentir insatisfeito com a sua casa, porque fulano mora na rua. Não tem o direito de se sentir insatisfeito com o seu corpo, porque cicrano perdeu uma perna. Aliás, você até pode ou até deve se sentir satisfeito, mas só com aquilo que você pode comprar para se motivar a movimentar a economia, mas não pode se sentir satisfeito a nível existencial ao ponto de sofrer. Enfim, o ponto é que cada pessoa vê o mundo de um jeito diferente, pensa de um jeito diferente, e cada um tem a sua capacidade de pensar, refletir e talvez concluir que uma vida com as características A, B ou C, ou a falta de X, Y, Z, é uma vida que não vale a pena ser vivida por ela. Pode até ser uma vida que uma outra pessoa consideraria que vale a pena, mas infelizmente não é possível doar vidas. Seria ótimo se a gente pudesse dar a nossa vida para alguém que faria melhor proveito dela. Todo mundo sairia ganhando, mas não dá. Se você realmente quer ajudar, não desrespeite a inteligência da pessoa que talvez precise de você. Se você não quer ouvir o lado dela, seja porque você é sensível demais ao assunto ou tem medo de questionar a sua própria existência e eventualmente concluir que a sua vida também não vale a pena, nem sequer tente ajudar porque você só vai atrapalhar. As conclusões que uma pessoa tira ao vivenciar um período de crise existencial e refletir durante esse período, ficando cara a cara com o suicune, o absurdo, permanecem pela vida toda. É um período de autoconhecimento. É por isso que eu não sou contra esse período. Eu acho que ele deve ser aproveitado. A pessoa pode e deve concluir o que ela quiser, até mesmo que a vida não vale a pena. E ninguém deveria poder dizer o contrário, que o que ela pensou é errado. Bom, na verdade até pode, mas aí precisa mostrar a tábua de pedra vinda dos céus onde está escrito que aquilo é errado, é claro. O máximo que você, que está de fora, pode fazer para ajudar é ouvir e apontar nuances para que a pessoa possa consolidar e organizar o seu raciocínio, e não limitá-lo. Agora, tem um ponto que eu gostaria de levantar que muda o jogo a favor da vida. Desde o dia em que a gente nasce, a gente vive porque isso é o que nos foi imposto. Mas a partir do momento em que alguém entende que viver não é obrigatório, que tá tudo bem dormir sem sonhar e faz isso lucidamente e mesmo assim escolhe continuar vivendo, a partir desse momento, essa pessoa toma posse da própria vida. Agora sim, a vida é dela. Ela vive porque escolheu viver, com toda a sua autonomia. Não importa se ela vai viver mais 50 anos ou mais 5 dias. Cada segundo de vida após esse momento é genuíno. E uma atitude natural em posse de uma vida genuína é aproveitar cada minuto ao máximo, sabendo o que está fazendo e estando verdadeiramente presente em cada momento vivido. A partir desse momento, o futuro não importa, o que importa é o presente. O futuro só vai até onde a gente permitir. É a nossa vida agora. Ela foi reivindicada por nós. Então somos nós que decidimos o que vale e o que não vale a pena viver. Quem abdica do seu futuro, quem perde a sua vida, a encontra, parafraseando aqui o próprio Jesus de Nazaré. E veja que não há nenhum problema em abdicar do futuro. Quem investe no futuro não investe um ativo qualquer, investe o seu próprio tempo, a sua vida. No fim das contas, a pessoa que opta por estender a sua vida por meio de investimentos no futuro só está comprando vida com vida, o que não faz o menor sentido. Você pagar um pouco de vida para você obter mais vida, certo? Deixar de viver agora para viver depois é no mínimo neutro. A frase "quem ri por último ri melhor" nunca foi tão falsa. Todo mundo ri o quanto quiser, ri, pronto. Não sei, eu pelo menos não sou sádico o suficiente para encontrar felicidade ao ver os meus pares perecendo e rir da cara deles do alto da minha renda passiva e do meu plano de saúde Bradesco Nacional Plus com quarto individual. Não sei você, mas não é para isso que eu vivo. A ideia é o quê? É guardar o seu recurso para poder se mostrar por aí quando os outros tiverem esgotado os recursos deles, é isso? Por outro lado, eu também não estou falando de hedonismo exagerado, até porque muitas vezes a busca insana por prazer é motivada na expectativa do prazer, e não no prazer em si.
Quem busca o exagero provavelmente faz movimentos cegos em busca de um prazer que não sabe encontrar. Ela nem sequer sabe identificar o prazer. Na prática, tanto faz, na verdade. O que eu acho importante é que, seja lá o que for que a pessoa decidir fazer, que seja feito lucidamente. Não tá na tábua de pedra, né? Mas é só uma opinião sincera. Bom, no fim das contas, o meu argumento acabou diluído nas minhas reflexões, o que é até bom, já que, como eu mencionei anteriormente, não é um argumento pró-vida no sentido usual, de estender a sua duração, mas sim um argumento a favor de aproveitar o máximo da vida enquanto ela durar. Tá, mas espera lá, eu não disse que eu ia construir um argumento sólido contra o Suicune? De fato. O meu ponto é que uma vida lúcida, reivindicada, tem tudo para ser uma vida boa, porque é ilimitada em potencial, uma vez que abdicar do futuro significa abdicar de consequências. Com isso em mente, a conclusão mais natural é aproveitar pelo menos um pouco dessa nova vida recém-adquirida. O Suicune pode esperar.